Hello! Estão-me a ouvir? Estou com som? Bom dia! Boa noite para nós aqui! Estão-me a ouvir? A música está muito alta, não conseguem me ouvir bem? Ou vamos baixá-la? Está alta. Que maravilhosos! Quantos é que estamos? Quase 600! Maravilhosos! Conseguiram entrar bem? WhatsApp não. YouTubes e coisas? Toda uma novidade? Vou olhar para baixo porque tenho o iPad aqui, estamos a ver a todos. Gótica! Maravilha! Maravilhosa! Estamos prontos? Oh my god! Eu nem acredito fazer isto. Conseguem ouvir bem com a música? Preferem com a música ou sem música? Escrevam-me. Super fácil de entrar. Maravilha! Entretanto, acabou de anoitecer. Portanto, a pirâmide, ela está aqui. Vocês não conseguem ver, mas ela daqui a pouco já se ilumina e vocês já vão conseguir ver. Sem música. Tá bem, vamos embora. Com música, sem música. Então, bora lá, pessoal. Bem-vindos. Ai, já estou a sentir a coisa toda do Zoom de quarta-feira, porque isto é assim, nós entramos, só acabei das cabecinhas todas, depois começa a falar e vamos embora da ativação. Só que hoje, pronto, não, ativação, só ressonância vibracional. Que medo! Vocês não estão a perceber o que é que significa para mim. Vamos, antes de me estão a ouvir bem, trazer isto tudo. É muito mais fácil encontrar spots confortáveis, portanto, inspirem-se para fazer com medo mesmo, irem para a frente com as vossas coisas e com aquilo que vos chega, porque acontece a todos e é assim que se começam novos projetos. Ouvem-me todos bem, não é? Ok. Uma outra pessoa dizer que não ouve. Ok. Então vamos lá. Esta live ela vai ter aqui duas partes, está bem? Esta primeira em que eu vos vou contar um pouco de toda esta jornada, o que é que se andou a passar por aqui, porque é que eu vim passar estes meses aqui, contei-vos um pouquinho, muito pequenino naquele vídeo e vou querer aprofundar agora aqui convosco. E uma segunda parte, que é com uma das primeiras pessoas que me chega realmente para complementar este grande puzzle, que vocês já vão perceber que foi completamente fora os acessos que eu tive. E então o universo é sempre maravilhoso e óbvio que nos manda as pessoas certas, no tempo certo. E então chegou o Larry, que me vai dar aqui algum embasamento mais biológico, físico, astronómico até, uma troca incrível, e que eu acho que todos se beneficiam de beber disto, obviamente. Portanto, tendo a oportunidade, já vamos fazer aqui a segunda parte da live nesse sentido, vai ter que ser em inglês, porque ele é americano e não percebe nada de português, por isso é que ainda não está aqui connosco. Portanto, essa será a segunda parte aqui da nossa experiência, da nossa live. Coração a explodir, pronto, sintomas já sabem, é normal, é o campo em ressonância, os tremores, os quentes, os frios, pronto, já sabem que isto faz tudo parte da coisa. E acontece sempre em tudo que eu faço de lives, podcasts, enfim, o pessoal fica todo fica tudo virado ao contrário. Então vamos lá. Egito, e complementando um pouquinho do vídeo que eu vos trouxe lá no Instagram, que eu gravei no Mount Sinai, e que por sinal, o Mount Sinai esse que eu até tive uns acessos também completamente fora, além do que seria expectável, da questão toda de Moisés, etc., que eu tenho dúvidas, não estou totalmente certa, tenha sido naquele lugar, ok? Tem bastante energia, tem energia da travessia pelo deserto, mas há um outro lugar que eu recebi na Arábia Saudita que eu vou ter que lá pisar para ver e para ter acesso. Isto porquê? Portanto, vocês já perceberam que eu atuo muito como um canal, não é? E desde pequenina, além da minha sensibilidade individual e para os outros, digamos, não é? Entre humanos, no micro, eu tenho uma sensibilidade enorme coletiva, planetária também. E muitos de vocês já se têm vindo a perceber isto, até pelo trabalho planetário que eu vou fazendo, ou fazia até aqui sozinha, não é? O ano passado levei um primeiro grupo comigo para a Amazónia, fui sozinha antes, uma bela temporada, porque recebi uma árvore específica, num ponto específico, numa coordenada específica, em que tinha que ser feito trabalho energético. Fiz esse mesmo trabalho em Bali, vamos levar um grupo agora 2 meses, eu acho, está quase. E pronto, e vim fazer aqui ao Egito também, fora outros pequenos, não é? Não tão grandes, mas que eu acabo por receber. Mas lá está, isto sempre foi parte da minha vida e eu nunca quis dar grande importância. Eu pensei, ok, tenho para aqui qualquer coisa estranha,
que mexe com os campos coletivos, mas go with the flow, deixa ir e daí a se manifestar na minha vida real, não é? No meu dia a dia, vai uma longa caminhada, uma longa jornada. Portanto, era um trabalho que eu ia fazendo muito mais por estar apaixonada por este mundo e pelo nosso planeta, que eu sou super conectada com ele, mais do que estar preocupada se querem trazê-lo para vocês, digamos assim, não é? Portanto, trazer grupos, trazer este trabalho mais planetário, mais coletivo, que faz todo o sentido que seja necessário, de hora em diante, pelo momento que o planeta Terra está a viver. E nisto, onde é que entra aqui o Egito? Portanto, vocês sabem, eu conto-vos bastante nos nossos cursos, nas nossas aulas, nos nossos Zooms, eu lembro-me em detalhe desta passagem aqui pelo planeta Terra, de quase 300 vidas minhas para trás, portanto tenho muito detalhe, assim, não me lembro delas completas, mas as cenas que são importantes, eles vão-me revelando e são em ultra detalhes, é como estar a ver um filme em, em, em alta performance ali e vou transitando dentro deste filme, portanto isto dá-me uma percepção de vida muito diferente de tudo, não é? Não significa que, obviamente, não tenha os mesmos problemas que toda a gente, somos todos humanos iguais, temos todos um ego, temos todos uma mente, temos todos uma persona, temos todas oscilações, é uma chatice estar aqui nestes corpos, sofremos todos do mesmo. Mas dá-me uma overview, uma perspectiva diferente em algumas áreas da vida, o que é bom e ajuda-me imenso neste meu trabalho para vos passar estes temas. E um shift que está a acontecer aqui um pouco, que eu ainda não sei como é que se vai desvelar, vocês vão acompanhar comigo certamente, é um pouco isto, não é? O meu trabalho até hoje ele tem-se baseado quase na micro-realidade, não é? Portanto, eu faço em backstage toda esta parte mais coletiva e planetária e trabalho-vos a vocês enquanto indivíduos, não é? Enquanto humanos. Portanto, para mim é muito fácil trabalhar o ser humano, é realmente simples. Por isso é que vocês também têm processos muito rápidos, muito acelerados. Para mim, dominar energia é assim, é muito simples mesmo. Eu tenho muito conhecimento, não só desta realidade, mas várias outras, que fui recuperando e vejo acontecer à minha frente, unfolding, vezes e vezes sem conta, portanto, daí a facilidade e o nível de entrega que nós conseguimos alcançar aqui, quer em casos terminais, quer doenças, quer em processos de awakening, querem desenhar os próprios processos, desenhar os próprios programas, desenhar as estruturas para isto tudo, não é? Do mais simples e do mais estruturado, para nos dar ferramentas úteis e práticas à nossa vida, até ao mais complexo, que é para onde começamos a caminhar agora, para termos aqui uma escadinha e quase várias escolas dentro desta jornada. E o Egito, ele vem-me abrir muito isto. Portanto, eu partilhei lá naquele vídeo convosco que eu nunca quis cá pisar. Minha mãe é apaixonada pelo Egito, aliás, ela está por aqui, e sempre quis vir e eu sempre disse não, não piso naquele lugar, tenho imensas memórias muito complicadas, aquilo não é nada bom. E de facto o Egito tem uma energia muito densa, sim, mas também, como eu vos disse, um grande ensinamento que eu tive e que eu recebi aqui nesta temporada foi: tudo é a porta com a qual nós entramos em algo, não é? Então, tudo tem frequência, tudo tem vibração, qualquer país, qualquer experiência. Então, há uma diferença entre entrar na portinha de baixo ou na portinha de cima, independentemente da qualificação energética, digamos assim, ou a tendência vibracional daquele determinado lugar. Portanto, isto foi um super ensinamento que eu tive e a verdade é que eu percebi que me andei a preparar este tempo todo para realmente entrar aqui nas mais elevadas e mais subtis portinhas para me permitir então receber aqui todo este trabalho, sem dúvida alguma. Portanto, jamais eu poderia estar a receber o nível de informação que estou a receber sem ter passado por toda a jornada que passei até aqui. E o que é que efetivamente acontece então? Eu decido vir num momento, eu já estava a receber de vir há cerca de um ano e meio, mas eu estava tipo, não, eu tenho que estar completamente domada de mim mesma. Eu tenho que estar com a minha energia, assim, eu tenho que domá-la ao máximo. Eu não sabia o nível do que é que eu ia encontrar, portanto, graças a Deus eu tive esse discernimento, porque de facto se há lugar que não é para brincar de energia e espiritualidade, é aqui, por favor. Mas eu tinha essa informação interna. Só posso vir aqui, só posso pisar aqui quando eu tiver o meu mental, o meu emocional, o meu energético, o meu espiritual shaped. Então, assim, à prova de bala. E assim foi. De facto, eu tenho muitas memórias aqui, então tive a oportunidade de receber num primeiro momento, quando vim ali entre dezembro e janeiro, muitas explicações das minhas passagens por aqui, de ver a figura mais completa, não é? Mais do que os certos que mostravam, de ver a coisa mais abrangente, mais em detalhes, de receber também o pós dessas imagens, muitas vezes, não é? Que às vezes eu partilhei convosco ao passar pelos templos e tudo mais, que eram escolas iniciáticas e que havia uma série de testes e de processos para irmos evoluindo nos níveis de consciência, e muitas vezes estes processos, um dos que eu partilhei convosco foi o de Komombo, por exemplo, que é espetacular, mas que era um dos que mais me aterrorizava, em que basicamente nós éramos fechados há uma série de provas. Uma delas éramos colocados tipo
Ai, não são túmulos nem tumbas, mas é tipo isso, não é? Portanto, são os quadradinhos, assim, tipo uns tanques, e enfiávamos lá dentro. Imagina, um deles, que eu já até já tinha contado quando estive retido na Amazónia essas memórias, porque acaba por ter muita conexão com a cobra e com a energia da cobra, que é uma energia de transformação, curadora, de feminino, a energia da medicina também, mas lá está, para estarmos à vontade com estas energias de um lugar elevado e de um lugar transformativo, já tivemos que fazer todo um processo com elas. Então, essa prova, por exemplo, era uma que nós entrávamos com as serpentes todas lá dentro e é uma fração de poucos segundos se alguma nos picasse para, de facto, desencarnarmos naquele momento. Sendo certo que elas só picam se manifestarmos o medo. Portanto, a passagem naquela escola iniciática, ou a passagem naquele tempo, por exemplo, era o trabalho da polaridade e do medo, não é? De tudo o que fosse a nossa mente a controlar. Portanto, era genial a forma como tudo estava pensado. Então, nós éramos treinados durante imenso tempo para, de facto, domar a mente, domar tudo em nós. E daí vir a minha resistência de eu só posso pisar lá quando tiver tudo muito bem domado outra vez em mim. Vem exatamente dessas memórias. E, de facto, perceber como é que isto foi algo também super giro na Amazónia, porque eu andei lá sozinha com os nativos e tudo mais, e eu reconheço o cheiro até do veneno e tudo, portanto, mais uma vez, não é dos radares, reconheço tudo, e eles explicavam-me, né? Eles explicavam-me que sim, que estava certo, e o tempo que demora a subir, enfim, uma série de informações que eu tenho a oportunidade ao longo da minha jornada, como sou muito predisposta a viver as coisas, como eu já vos disse, adoro viver, então acho que isto passa a correr, temos mais é que ter esta experiência e usufruir dela, e enfim, tanto tempo quanto estamos aqui, aproveitar isto ao máximo. Então, eu realmente predisponho-me a estas situações, não é? E vou para os lugares, e conheço as pessoas, e mexo-me nas culturas, e quero ouvir, e quero saber. Então, isso também me traz muito, muito, muito conhecimento que eu vou somando, como pequenas pécinas, a tudo aquilo que eu já tenho acesso. E no Egito, portanto, além desta parte toda dos templos, que cada um deles tem infinito, que eu vos posso trazer sobre isto, ficaríamos aqui eternamente, dá para fazer milhares de cursos sobre isto, mas mais do que isto, o que me aconteceu muito ali, especialmente em janeiro, foi no dia 5 de janeiro, que para mim a coisa se unfold assim totalmente. Quando nós chegámos, eu assim que pisei aqui comecei a canalizar todos os sítios para onde eu tinha que ir. Então foi, ok, preciso ir para este sítio, 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 preciso estar à frente desta estátua à 1 da tarde, dia tal, preciso estar aqui, preciso estar ali, enfim, foi uma loucura a viagem inteira, fizemos o Egito todo de carro para conseguir passar nos sítios que eu ia recebendo, alguns deles que nem sequer eram pontos turísticos, portanto, um dos que foi mais importante para mim, vocês também acompanharam, foi em Tel Armana, estou ultra conectada com a energia de Akhenaten neste momento, não é um roteiro, portanto, não estava, ninguém falava sobre isso na altura. Agora, entretanto, como a energia foi bastante trabalhada e movimentada, já se fala sobre isso, mas nem sequer havia trabalho energético em Tel Armana desenvolvido até que eu tivesse lá pisado. Então eram assim umas coisas completamente random, não é? Então, os guias ficavam, não, ninguém vai para lá, não há nada. Ainda hoje eu vou voltar depois do nosso Zoom e dá-me toda a gente a dizer, não, eu tenho que dormir no sítio tal, blá, 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 blá. E as pessoas, não, mas não há sítio tal para dormir, não existe, aquilo não tem nada. E eu, não, vai ter que ter, porque eu estou a ver. Portanto, e aparece sempre, essa é a verdade. Tal e qual como vocês também acompanharam no Monte Sinai, que eu recebi, ok, tens de dormir lá em cima, agora já percebo porquê, e está linkado com uma das questões que o Larry nos vai trazer, tens de dormir lá em cima, e eu, ok, tenho de dormir lá em cima, e toda a gente, não, é impossível, não é possível dormir lá em cima, não existe, não há nada, e também dormimos no chão. Eles, como assim, dormem no chão? Então, é preciso dormir lá em cima, não me interessa como é que eu vou dormir, depois logo desço e desço do Monte Sinai e logo durmo como deve ser. E assim foi, portanto, eu também partilhei uma foto convosco. Portanto, é um bocado isto que se vive. Portanto, depois desta jornada a descer o Egito inteiro ali por 10 dias, e receber uma série de informações sobre os templos, eu então vou às fins e recebo que no último dia, antes de me ir embora, eu recebi uma instrução muito clara no primeiro dia e no último dia. Então, o primeiro dia era, tens que entrar na pirâmide, assim que chegares ao Egito, a primeira coisa que tens que fazer é entrar na pirâmide. Eu disse, ok, só cheguei, fui para a pirâmide, e havia uma fila imensa de turistas, e eram os guias a dizerem, não podes ficar aqui, isto vai fechar, eles fecham para a hora de almoço, é impossível, nunca na vida esta fila vai andar até a hora de almoço, portanto vamos fazer outras coisas, vamos ver outras coisas e vens à tarde. E eu, não posso, lamento, mas estão-me a dizer que é para eu ficar aqui. Imaginem, viajar comigo é todo um divertimento, não é? Lamento imenso, não, fila de 500 pessoas, não há nenhuma probabilidade lógica de entrar, mas é aqui que me estão a mandar ficar, portanto lamento imenso, eu vou-me plantar aqui. E o homem, não, mas não vale a pena, se rapariga não há nada quase a fazer aí, deixa, é aqui, fechou. Pronto, nisto realmente chega a hora de almoço e nós somos os últimos a entrar, a pirâmide fecha-se atrás de nós. O que é que isto significa? Isto significa que todas as pessoas que já tinham entrado saem e eu tenho a oportunidade de ficar lá imenso tempo sozinha. Isto foi assim que eu pisei.
Portanto, no momento em que eu pisei, começo a recuperar a memória, que foi uma coisa doida. E já vos vou explicar qual é o funcionamento das pirâmides e, enfim, o que é que lá se passou, porque eu na altura também não percebi, só fiquei tipo, what? O que é isto? E recebi esta instrução, portanto, primeiro dia aqui, último dia nas Fins. E no último dia, antes de irmos embora, de facto, de madrugada, eu apanhei o avião na sequência, fui às Fins, internamente, não é? Portanto, estar lá, tocar, viver todo o processo. Fui de noite, fui de madrugada, depois eu recebo assim uns horários que não lembrou a ninguém. E é aí sim que realmente, ou seja, até então, ou durante, já tinham sido experiências e fenómenos completamente avassaladores e fora no nível de perceber uma série de questões, de perceber toda esta dinâmica das escolas iniciáticas, de perceber como é que o awakening process se dava e de uma forma super eficiente, essa é a verdade, de recuperar todos esses códigos também, de reconhecer os templos, foi super bonito, nós temos isto tudo documentado, tudo gravado, então o processo de passar por cada um dos templos, de viver com os locais a reconhecerem-me no caminho, a reconhecerem a energia, a fecharem os templos para nós podermos entrar, diretores dos templos a abrirem-nos as portas e a dizerem não, nós conhecemos a tua energia, tu já estiveste aqui imensas vezes, só vai, a darem-nos as chaves, uma série de coisas para nós vermos. Então assim, vivemos experiências incríveis. Mas isto eu olho assim mais ao nível quase micro, eu sei que parece imenso, mas para mim já foi micro perto do que depois acabámos por ter acesso. E o que acontece assim entre as Fins e a pirâmide e as Fins é que eu realmente, além disto tudo, começo a receber e a ver informação que não é que nos passaram. E atenção, estamos a falar de uma pessoa super normal, como vocês, portanto, nunca quis olhar para isto, nunca estudei Egito na vida, não tenho informação, é algo que eu estou agora a desenvolver, não é? Estou agora a estudar, estou agora a ir buscar, por isso também há muita coisa que se calhar eu posso fazer uma interpretação agora e daqui a um tempo entendo e conecto de dots e fico, ok, pronto, em termos mesmo de tempos históricos, não é? De linearidade, cronologia, portanto, isto é uma questão que eu agora estou a começar a estudar, enfim, já sei que tenho que ler uma série de coisas e bíblias, um bando de informação que eu nunca quis olhar, não tenho esse interesse, mas que agora vou precisar para perceber aqui os pontinhos todos. E o que é esta informação? Então, a primeira, e antes mesmo de chegarmos, que eu já tinha na memória muito presente, era preciso de ir às Fins, isso que fui no último dia, não é? Mas eu lembro-me de dizer às pessoas que trabalham comigo para marcarem, e dizer, pessoal, preciso ir lá dentro, está bem? Portanto, marquem-me a visita, a guia, tudo lá para dentro. E vai um primeiro guia e diz, não é possível ir às Fins é ver-se de fora. E eu, não, se calhar está em obras, está fechada, se calhar, sei lá, está em remodelações, marca com outro que eles às vezes não sabem. Não, ele diz que as Fins não está em obras, não está em remodelações, que ela de facto é fechada, não há nada, não, marca com outro. Não, as Fins é só uma pedra, dizem eles, não é? E eu começo a ficar bastante confusa, porque às tantas, eu tenho tantas memórias, especialmente aqui no Egito, que ficou difícil discernir. Há coisas que para mim é tão evidente, é tão claro, é tão aquilo, que para mim é a realidade atual. Então, o facto das Fins, por exemplo, estarem a dizer que é só uma pedra e eu descobrir que de facto ela ainda não foi descoberta, tudo o que ela tem por baixo, para mim é insano. Não existe, na minha realidade não existe. Portanto, para mim é tão evidente como eu dar scroll down num feed o dia inteiro, não é? Como vocês estão nos Instagrams da vida e vão vendo as coisas e aquilo vai-vos ficando na vossa mente, não é? Ela vai capturando. Então é como se isso fosse tão óbvio para mim que era como se eu tivesse a ver isto o dia inteiro. Quer dizer, então não percebia. Então houve muito, eu vivi muito este duelo. As memórias que eu tenho daqui são tão presentes que se confundem entre realidades, ok? Então foi um bocado este desfragmentar e descobrir, para lá, mas então ainda estamos muito mais atrás do que eu imaginava. E pronto, e então quando vou, peço para ir o mais dentro possível, que é dentro do perímetro, não é? É preciso uma autorização governamental e eu fui buscar a autorização e fui. E aí, de facto, recebo o que eu já tinha na minha cabeça, mas veja em detalhe, portanto, e recebo tudo sobre a pirâmide, sobre as Fins, etc. O que é que são as pirâmides? Que é uma das perguntas que vocês me têm feito muito, que eu acho que é fundamental que se comece a desvelar aqui algumas coisas. Eu fiquei mesmo chocada com isto, portanto, eu chegava às pirâmides, então, ok, o que é que se faz aqui? Como é que funciona? Eu lembro destas perguntas. Como é que funciona aqui, antes de entrar, não é? Ok, como é que funciona aqui o processo todo de desenvolvimento de consciência? Como é que ele chega aqui? Como é que nós entramos em processos de fragmentação e desdobramento? E os homens só olhavam para mim, não faziam ideia do que eu estava a falar. Não, isto é a tumba do faraó. E eu tipo, como é que é? Não, está a brincar comigo. Eu ao início achava mesmo que era brincadeira. Não, a sério. Depois pensei, mas trocar de guias, sim, coitadinho, não sabe nada. E depois percebi que é de facto a história que eles contam, não é? É a história que existe e provavelmente é a história que nos passaram na escola e eu é que nem me lembro disso. Mas enfim,
As pirâmides, o que é que elas são, na verdade? E eu, entretanto, já fui lá mais de 20 vezes por agora, passar tempos, passar mesmo horas, ainda esta manhã fui, amanhã, durante vários eu recebo blocos de dias que é preciso ir, e todas as manhãs, no matter what, estou lá eu nas minhas práticas dentro da pirâmide, portanto tenho bastante acesso ao que lá se passa, fora todos os contactos que obviamente foram sendo desenvolvidos nesta caminhada. Então as pirâmides para mim, atenção, mais uma vez, isto é a minha perspectiva dentro do que eu tenho acesso, dentro do que me chega, não é a minha intenção discutir nada com ninguém, deve haver milhares de linhas de pensamento e de entendimento, isto é o que me chega, portanto eu não posso duvidar do que me chega, nem questionar, e respeito e entendo e compreendo todos os outros pontos de vista também, que tenho estado agora a estudar e tenho estado a vê-los e tem o seu quê de lógica, muitas vezes são diferentes, pronto, é o que é, há vários e continuaremos a ter ao longo da história e neste awakening process também. Então elas para mim, elas têm duas, digamos assim, main functions, não é? Têm duas realidades. Uma, que é que vamos falar bastante com o Larry, porque ele desenvolveu uma patente sobre isto, que está registada all over the world. Uma é um fenómeno de gerar energia, são geradores de energia, ok? Portanto, elas captam a energia da Terra, conectam, é um conector entre terra e céu e terra, basicamente. E elas têm a capacidade, especialmente a Great Pyramid, não é? A maior, que é onde eu tenho estado a fazer o trabalho todo, ela está desativa neste momento e tem a capacidade de gerar eletricidade gratuita para o planeta inteiro. Elas estão conectadas, eu já vos vou mostrar como é que elas eram na verdade, elas não eram castanhinhas como nós as vemos hoje em dia, portanto elas eram cobertas de limestone, eram todas branquinhas, e elas todas conectadas, temos aqui, pronto, a diferença, a parte de cima também ela era coberta em ouro, portanto há todo um fenómeno de radiação, havia cristais ali dentro, tudo desapareceu, e elas na verdade são power plants, portanto elas conseguem produzir e gerar energia puxando da terra através de um circuito, porque há água por baixo delas também, elas estão conectadas com o Nilo, que eles também, quando eu vejo, eu vou lá perguntar, eles dizem que não, eu pronto, está bem, mas depois já encontrei uma série de linhagens que conheço e pessoas que já disseram que foram, que mergulharam e etc. Portanto, nós também temos a conexão com o Nilo, que vos podemos mostrar, que não é esta imagem, é que tem o riozinho, já lá vamos àquela, pronto. Elas, na verdade, estão conectadas. Então, este fenómeno de água, terra, céu, conectores, enfim, elas conseguem produzir energia, ok? Estão desativadas porque têm uma série de mecanismos lá dentro, que já vos vou passar aqui as salas delas, tinham uma série de mecanismos que são reatores de energia, são geradores de energia que desapareceram. Podemos pôr a imagem delas, isso, boa, que desapareceram com o tempo, foram retirados. E foram retirados porque é algo que também podemos levar agora para o Larry, dentro da pesquisa dele, já vos vou falar sobre ele, mas ele tem 40 anos de pesquisa disto, foram retirados, eu imagino, porque o planeta não se vê, ou seja, a humanidade é o que é, não é? Nós já sabemos, e muita gente acaba por perder benefício com isso. Então, haviam geradores de energia dentro do que eu tenho acesso, ok? Dentro das memórias que eu tenho, da visão que eu tenho daquilo tudo. Haviam geradores de energia que se desapareceram dali e elas então perdem a capacidade de se ativarem. Então, elas estão neste momento desativadas. Eu recebi, uma das maiores coisas que eu recebi aqui é que elas são perfeitamente possíveis de serem reativadas. Não com uma pessoa, mas com várias. E algumas destas pessoas a funcionar como geradores de energia humanos, ok? Pessoas que consigam fazer este processo todo, puxar a energia, domar a energia, distribuir a energia, não um, vários. E mais outros tantos físicos e geólogos, portanto, requeriria muita gente, e aliás, até ficámos agora a saber que vão fechá-las agora por estes dias, diz-se, não há uma confirmação, mas que vão fechá-las por estes dias, precisamente porque foi uma equipa de japoneses a pesquisar sobre formas de revolver, trazer esta energia de volta e reorganizar. Isto está diretamente relacionado com o Nikola Tesla, não é? Portanto, vamos falar sobre isto com o Larry daqui a pouco, isso é a área dele, ele é que nos vai saber explicar muito mais do que eu estou aqui a trazer. Portanto, as pirâmides, ela tem este fenómeno, ok? De geradores de energia, sem dúvida nenhuma, power plants, e tem um fenómeno que é o que eu gosto mais, que é um Stargate, não é? Vocês certamente me ouviram várias vezes eu falar sobre elas serem interstellar portals, ou enfim, as palavras que eu fui deixando lá nas stories muitas vezes. O que é isto, Stargate?
elas eram paralelamente, além desta capacidade de gerar e produzir energia, e atenção, que nesta parte da energia há uma parte muito importante, para vocês saberem, que elas estão conectadas com todas as outras pirâmides ao redor do globo. Não, nem todas têm a função de gerar energia, mas há um sistema conector em rede, que também podemos pôr aqui a imagenzinha, só para vocês terem uma ideia mais visual dela, exatamente. Portanto, há um sistema conector em rede que isto constrói e constitui a malha energética e vibracional do nosso planeta, ok? Através da polarização, através da geração, do gerador de energia e tudo mais. Portanto, está muito longe de ser túmulos, sarcófagos e coisas do género. Já lá vamos a como é que elas foram feitas. Como é que foram feitas? Calma, isto é a dúvida da humanidade, não é? Há o que eu recebo. O Larry, por exemplo, acho que já recebeu uma coisa diferente, ou estudou algo diferente. Pronto, cada um vai ter as suas questões. Mas antes disso, elas funcionam muito, na minha perspectiva, além desta parte de gerar energia para a parte elétrica e tudo mais, e para a rede do planeta, elas funcionam como Stargates. O que é que são Stargates? Só que atenção, lembrem-se que elas hoje estão desativadas, então isto tem um quê de preocupação ali. Basicamente, elas são um portal quântico. E elas têm, podemos voltar com a imagenzinha dos chambers, só para eles verem. Onde eu tenho estado, onde eu apareço muitas vezes, no meio vocês têm um pontinho ali verde e têm um em cima na vertical, não é? Onde eu tenho andado, que vocês me veem lá a aparecer e a fazer as mantras e tal, é no de cima. Pronto. E aí, que é onde eles dizem que é a Câmara do Rei, para já eles dizem que só há 2 câmaras e só uma é que está aberta ao público, é a Câmara do Rei. Nós vamos estar na Câmara da Rainha antes de irmos embora para Portugal, também com uma autorização governamental, porque eu recebi uma série de informação sobre aquele lugar, portanto tenho que ir para lá ver, de facto, e sentir e conectar para ver se é isso mesmo, portanto eu tenho sempre que fazer o check. Mas pela Câmara do Rei já é possível captar muita coisa. E elas funcionam como um portal, portanto, elas basicamente, assim, dentro do que eu vejo, que acontecia mesmo nas escolas de mistério e tudo mais, elas seriam, por exemplo, a Kenaton tem uma escola de mistérios, por exemplo, que é o olho de Horus esquerdo. E as pirâmides nessa escola de mistério, mas eram usadas por várias outras, essa era o último nível, a última prova. E ali o ser humano quase há um desacoplar do corpo físico, há um desdobramento em multifractais, em multifrações. Então, basicamente, isto são viagens no tempo. Não o tempo como nós imaginamos, passado, presente e futuro, ninguém quer saber isso. Uma vez que vocês têm memória do que passam por aqui, não sei quantas realidades, fora das realidades, em outras civilizações, extraterrenas e tudo mais, ninguém quer saber do passado, presente e futuro desta vida, não é? Pelo amor de Deus, temos mais que fazer. Portanto, é literalmente um portal de desdobramento para outras civilizações. E elas estão alinhadas, nós temos também uma imagenzinha aqui com várias constelações, com as Pleiades, enfim. Todo, é um mundo para se falar sobre isto, mas só para vos dar aqui uma percepção. Dentro do que eu vi, não é? Elas hoje em dia elas estão desativadas, portanto é um processo perigoso fazer isto sem conhecimento. Porque se é um sítio que de alguma forma facilita este tipo de processos, por exemplo, eu tenho total domínio sobre o meu corpo e sobre os meus desdobramentos e sobre os meus fractais e sobre tudo, ok? Então para mim é muito simples chegar lá, ok, olhar, ver, sentar, deitar, meditar, eu vejo tudo a acontecer, e consigo voltar, ok? Eu vejo-as como um facilitador no processo, é quase para babies, de ensinar as pessoas a este processo de desdobramento, de ir e voltar. Porquê? Porque vendo lá do espaço, lá de cima, elas funcionam quase como uma palhinha. Então nós estamos lá em cima a querer voltar e sabemos que temos que encaixar naquela palhinha e elas têm um efeito magnético. Então elas ensinam estas subidas e descidas, estes desdobramentos, etc. E na época dos deuses egípcios e tudo mais, portanto, o que é que se dizia, o que é que se acreditava? Que era através delas que eles depois também voltavam para o processo de reencarne. Okay? Então, uma série de questões, enfim. As pirâmides, elas também têm outro tema que vamos ver agora com o Larry, que a maior parte dos egiptólogos dizem que elas têm de 10 a 15 mil anos, alguma coisa assim. E o Larry, pelas pesquisas dele, que fica mais próximo do que eu tenho acesso, acredita que elas têm 65 milhões de anos. Portanto, já lá vamos. Por isso é que eu acho que é fenomenal esta troca que nós temos aqui hoje, é genial. Porque, pronto, não é só de um lado de acessos, não é? Mas tem um lado também mais embasado para vos trazer aqui, para vos trazer conhecimento. A pergunta de como é que elas foram construídas, dentro do que eu vi também, é um fenómeno, e podemos fazer esta troca com o Larry, que eu isso não falei com ele, mas podemos fazer a seguir, é um fenómeno antigravitacional, não é? E atenção, que eu quando quero trocar peças com pessoas, eu nunca levo isto como uma verdade absoluta, portanto eu pergunto sempre, o que é que já ouviste sobre isto? O que é que achas sobre isto? O que é que entendes sobre aquilo? E é assim que eu vou recolhendo puzzles ao redor do mundo, e para mim é de facto tudo 100% válido o tempo inteiro. Portanto, eu percebo, dentro do teste que eu tenho, é um fenómeno antigravitacional, que é possível de ser feito fisicamente,
e que tira um pouco de peso às pedras, então permite que elas levitem, mas é como se houvessem construções de pequenos dispositivos que se comunicam, geram essa antigravidade e elas vão se movimentando de um sítio para o outro e depois, claro, tem ajuda humana, etc. É evidente, tínhamos outras civilizações aqui, não é? Obviamente, não, não há dúvidas possíveis. Aliás, há muitos registros na história sobre isto, mesmo no Peru e tudo, vocês têm até cérebros de cristal e uma série de coisas que estão disponíveis para serem vistas. Atlântida também foi uma pergunta que vocês me perguntaram muito. Existiu, sim, não tenho dúvidas nenhumas. Ela em todos os acessos, vocês até têm no British Museum, eu não me lembro do nome do documento, mas depois posso-vos partilhar. Tem o registro da queda da Atlântida e tudo. E para mim está tudo relacionado e já nos vamos aprofundar com ela nessa parte que é super gira. Enfim, foi basicamente isto. Portanto, imagina uma pessoa completamente leiga sobre o Egito a ter as suas percepções, que não sabe ao que é que correspondem, o que é que corresponde ao que é que se diz na história da humanidade, de repente vê isto, toda contente, tem estes acessos todos, não sabia que não era, né, que não batia a história, e começa a ouvir que é tudo faraós e tudo, enfim, uma grande confusão. Eu disse, ok, então, assim, pirei de vez, o que é que eu faço com isto, não é? Agora, o que é que eu falo sobre isto? Eu, na altura, achava que isto eram conversas para se ter com os membros do governo e tudo mais. Hoje em dia já percebi que não, que há todo um movimento aqui e que muita gente tem essas pesquisas de forma individual e particular. Também vivemos muito, como eu estava a dizer, uma série de questões com a Akhenaten que acabaram por desenvolver em Karnak um projeto novo que eles estão a recuperar um mural dele em Karnak, uma coisa que estava parada há centenas de anos, então conseguiram levar isto à Associação Americana de Egiptologia aqui do Cairo e ter as aprovações todas e agora estão a revitalizar isto muito. Há muita coisa que está a acontecer com o impacto energético que toda esta movimentação está a trazer, portanto tem sido super giro. E a própria Esfinge também, portanto as Esfinge ela também trouxe, lá está, o que eu já sabia, não é? Óbvio que enfim, há um mundo em baixo e dentro do que eu tenho acesso, falhou. Mais alguém falhou? Para lá. Estão-me a escrever que falhou, está ok? Ou não está ok? Pronto, a Esfinge, para mim, dentro do que eu tenho acesso, há uma cidade ali, underground, que acolhe cerca de 10 mil pessoas, portanto é um mundo, é um mundo, é um mundo, é um mundo. Então é meio que isto, não é? E até o pouco que se sabe, imaginem, por exemplo, eu quando cheguei eu vi, ok, há uma sala de registros aqui, arcásticos de registros, não é? Tipo uma grande biblioteca, existe uma grande biblioteca de conhecimento aqui, ok. E depois percebi que algumas pessoas já teriam ouvido falar disto, que já há algumas previsões sobre isto, pronto. E eu acabo por perceber, ok, esta biblioteca fica deste lado, muito bem, pronto, ok, não sabem, um dia logo descobrem, é impecável. Até que depois começo de facto a ver que existem uma série de salas, uma série de, enfim, corredores, containers, que aquilo está tudo conectado, elas estão conectadas entre umas e outras, as pirâmides, as esfinges, são conectadas até ao Nilo, para mim está totalmente relacionado com a Atlântida. Enfim, é este mundo, não é? Digamos assim, que se foi abrindo. E este é um mundo que, lá está, agora vai trazendo novas pessoas, novas perspectivas, uma outra forma de ver as coisas, e que eu vou encontrando formas também de vos trazer de um lugar que vos seja útil, mas sabendo que tu tens escadinhas, obviamente. Não sei se ela já ligou. Não, ainda não. E pronto, o Larry, eu não sei se ele já está aí. Você está? Você está? Então já o vamos chamar, peraí. É um bocadinho isto, e então com este novo mundo e com o facto de estarmos abertos para isto são rezas deles, que se ouvem no fundo, não sei se vocês estão a ouvir, com o facto de nós darmos o sim, mais informação vem, mais informação chegam outras pessoas que trocam connosco, e lá está, a minha grande perspectiva aqui, vocês já conhecem, é que somos todos parte, ou temos todos uma pecinha deste grande puzzle central, e que precisamos uns dos outros, precisamos estar em colaboração, precisamos de trocar, precisamos de expandir ideias, precisamos fazer brainstorm, precisamos trocar informação para que cada um com as suas pecinhas a coisa se vá desenhando cada vez mais e consigamos trazer para as nossas realidades o que quer que seja que tenha que ser trazido com isso. Portanto, o Egito, isto foi assim uma pincelada geral do que ele me trouxe. Portanto, as pirâmides, elas são imperdíveis. Elas não, eu só fui a uma, só uma é que me chama, que é a Great Pyramid, a grande.
tudo no Egito tem que ser feito. As fins não é branca. Eu estou a ver aqui perguntas, já vou falar sobre isso. Tudo no Egito tem que ser feito com certo cuidado, porque, como vocês percebem, há muita energia, havia muito conhecimento, havia muita tecnologia. E nós, hoje em dia, infelizmente, perdemos muito esse conhecimento, perdemos muito essa tecnologia. Então, temos que, de alguma forma, ir com cuidado, digamos assim, ok? Não brincar e não mexer muito bem naquilo que são. Uma pergunta que vocês também me fizeram lá no Instagram é porquê é que perdemos este conhecimento? Para mim, na minha perspectiva, também está intimamente relacionado com a Atlântida, com a queda do Império, com uma mistura de civilizações e seres humanos em que automaticamente começa a entrar ego, poder, batalhas, lutas de poder. Isto é muito mais complicado, como vocês já me ouviram explicar e ensinar também, quando são altos campos de energia, não é? Uma coisa é nós andarmos aqui a brincar e a errar e tudo mais com campos de energia baixos, pronto, ok, é o que é. Mas quando temos um alto campo de energia que rapidamente manifesta, que rapidamente cria, que rapidamente transforma, e se deixamos entrar, se não estamos awares, se não estamos em contínuo trabalho nestas realidades da nossa vida, não é? A coisa de facto complica-se. E foi um pouco do que aconteceu ali também, tá bem? Vamos ficar horas, são temas infinitos. Então a minha ideia era passar-vos aqui um pouquinho, não é? Quando vocês me veem assim, meio tipo, oh meu Deus, o que é que eu vou viver agora? E o que é que está a vir mais agora? É isto tudo. E pronto, e entretanto a semana passada tive aí a felicidade de me encontrar com o Larry que atestou e testemunhou muito disto tudo. Portanto, ele basicamente é uma pessoa que durante 40 anos de pesquisa, 40 anos de vindas ao Egito, com uma patente desenvolvida, ele já foi proibido de entrar no Egito, inclusivamente, porque questionou governos, questionou tudo, viu tudo, sabe pelos locais, sabe das histórias pelos locais, sabe pela própria pesquisa, sabe, enfim, por mil e uma coisas, ele testemunhar a veracidade disto tudo para mim foi super emocionante, foi super bonito. E pronto, portanto agora se calhar deixámo-lo entrar para vocês a conhecerem um bocadinho também. Ele tem vídeos, tem dois ou três vídeos no Gaia TV, que vocês podem aprofundar um pouquinho mais. E acho que é isso. Portanto, acho que o podemos chamar. O que é que acham? Pode ser? Estamos prontos? Não ficamos aqui para sempre, não é? Então, bora lá.